vídeo. Se começar a dar problema na minha internet, daí eu desligo o vídeo, tá? Eu resolvi trazer esse artigo para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando dentro do Neo4, né? Que é como avaliar a trajetória da floresta que a gente está trabalhando, né? Porque a gente vai tirar um retrato, a maior parte do trabalho vai ser um trabalho de um inventário só em cada uma das áreas. Eu sei que tem planejamento de, em algumas áreas, fazer mais, voltar para fazer algumas outras medidas, enfim, mas de maneira geral a gente vai lá e vai tirar um retrato de cada floresta, né? E aí, como que a gente avalia se aquela floresta que a gente tirou aquele retrato, se ela é uma floresta que está numa trajetória de recuperação ou se essa recuperação dela está impedida por alguma coisa, né? E vai ter que ter uma intervenção. Como é que a gente pensa em qual proposição fazer, tá? Então, eu não sei se vocês já conheciam esse artigo e eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para me interromper a qualquer hora. Eu só preparei uns slides para me facilitar, tá bom? Então, deixa eu aqui. Será que eu consigo? Aí, foi, Simone. Vai apresentar. Isso. Vocês estão E vendo? o seu vídeo do seu rosto tá travando bastante, viu, Simone? Se quiser, acho que deixar ele fechado talvez seja melhor para aparecer os Então, slides, a peraí. voz. Tá, tá. Pronto. Vocês conseguem ver, né? Conseguimos Sim. Tá. Então, eu resolvi propor esse artigo para leitura, que é um artigo que usa a densidade da madeira para conseguir acessar essa trajetória nessas florestas modificadas. Esse trabalho ele foi desenvolvido para a floresta amazônica por um grupo que tem trabalhado muito na região de Paragominas e nessas regiões onde eu tenho o chamado arco de desmatamento da Amazônia. Então, e eles tinham três questões principais para responder no artigo, que era: quais são as diferenças entre a densidade média da madeira de árvores e mudas no nível da parcela entre florestas primárias ou secundárias perturbadas? Então, florestas primárias que tiveram perturbação, que na maior parte das florestas deles lá era o corte seletivo, quando comparados com florestas que não tinham nenhuma perturbação. Dentro de cada classe de distúrbio, quais eram as diferenças entre a densidade da madeira das árvores e das mudas, e usando a densidade da madeira dos juvenis, né, em florestas não perturbadas, como uma linha de base, se eu poderia conseguir alguma informação sobre a trajetória de recuperação dessas florestas, se ela era lenta, se ela era rápida ou se ela estava sendo impedida pelo distúrbio que ela tinha sofrido, né? Então, para isso, eles usaram essa região de Paragominas, que fica no sudoeste de Belém, no sudeste de Belém, fica bem na beira da Belém-Brasília, tá? Nessa região, eles estabeleceram parcelas permanentes de 10. Eles já têm, na verdade, eles usaram essas informações de coisas que eles estão monitorando, tá? As parcelas, elas têm 10 por 250, e aí eles selecionaram algumas microbacias nas quais eles estabeleceram as parcelas. Isso aqui é um exemplo de uma microbacia e as parcelas de 10 por 250. Então, nas parcelas de 10 por 250, eles mediram todas as árvores que tinham mais de 10 centímetros de diâmetro e identificaram todas as árvores.
E aí eles estabeleceram 5 parcelinhas menores, aonde foram amostradas os juvenis. E ao lado eles fizeram 5 coletas de solo em 3 profundidades diferentes para relacionar isso, a quantidade de argila, se tinha relação com a densidade da madeira. Então, aí eles fizeram isso então em parcelas que tinham tido corte seletivo, em áreas de floresta secundária e em florestas maduras ou sem sinal de perturbação, né? Lembrando que Paragominas ela foi uma das regiões que mais foi afetada pela indústria madeireira na década de 90. Eu tive a oportunidade, assim que eu me formei, eu sou engenheira agrônoma, como eu já havia mencionado na outra reunião que a gente teve. Eu me formei na Exalc e assim que eu me formei, eu fui contratada para trabalhar num projeto lá na região de Paragominas, avaliando áreas de floresta e de pastagem. E, e na época que eu morei lá, tinham 14 mil habitantes na cidade e tinham 200 serrarias. Então, é uma região que foi altamente perturbada pela indústria madeireira, tá? Então, a primeira informação que o artigo traz é essa relação entre a densidade da madeira das árvores adultas com relação aos juvenis, que são os regenerantes, né? Então, quem é que vai compor essa floresta adulta que quando a gente olha para uma floresta, de maneira geral, a gente está olhando os adultos só, né? Mas esses adultos, eles são resultado de jovens que os precederam. E isso é uma forma bastante interessante de você avaliar como é que essa floresta vai. O que eu posso esperar dessa floresta, né? Se eu tiver só espécies de baixa densidade, eu vou esperar que eu não vá ter uma floresta com a mesma estrutura e com o mesmo estoque de carbono no futuro. E então eles verificaram que existia uma relação. Essa relação, ela era, ela tinha um formato linear, praticamente linear, mas com os juvenis sempre apresentando uma densidade da madeira menor que a dos adultos, tá? Na média. A outra coisa, isso aqui são os plots analisados, eles analisaram 120 plots, e aqui é a densidade média da madeira. As barrinhas em preto são florestas não perturbadas, as em cinza são as com perturbação por corte seletivo e as em branco são as secundárias, tá? Então a gente vê que tinha uma tendência de queda que depois eles vão relacionar ao longo do artigo com a distância da borda, com se tinha muita presença de lianas ou não, enfim. Aqui é o resultado da densidade dos juvenis e dos adultos, então isso aqui em floresta não perturbada, né? A gente percebe aqui, então, que os adultos numa floresta não perturbada têm uma densidade da madeira maior que a dos regenerantes, então no subbosque eu ainda tenho muitas espécies de baixa densidade que puxam a densidade da madeira um pouquinho mais para baixo, né? Nas florestas perturbadas, essas aqui, que de maneira geral são as que tiveram corte seletivo, elas têm, comparado com a não perturbada, elas têm uma densidade da madeira bem menor, mas eu não tenho diferença entre o extrato adulto e os regenerantes.
E nas florestas secundárias, elas são ainda menor a densidade da madeira, embora não tenha tido diferença entre as secundárias e as perturbadas, para o extrato adulto, mas o, os, entre o extrato adulto e regenerante, comparado com os regenerantes dessa floresta secundária, mas os adultos que estão nessa floresta secundária têm uma densidade da madeira muito menor, tá? E aí eu vou perguntar para vocês por que vocês acham que eles encontraram esse padrão. Na floresta primária disturbada, Simone, eu acho que ali deve ter sido corte seletivo, então ele diminuiu o número de indivíduos com alta densidade, que são as madeiras utilizadas para movelaria, outros usos de artesanato, por exemplo, deixando apenas as espécies de menores, assim, né, com menor idade, menor taxa de desenvolvimento, né. Agora, já nas secundárias, por ser secundária, o crescimento das árvores pioneiras, das que se desenvolvem primeiramente, por ter esse desenvolvimento rápido, elas saíram na frente para ter uma maior densidade da madeira, né? Enquanto as secundárias estão ali devagar ainda, crescendo e tendo esse menor valor, eu acho. Sim, sim. E eles comentam um pouco isso no artigo, né? Mas é exatamente isso, que numa floresta secundária, óbvio que depende da fase da sucessão em que ela se encontra, mas eu vou ter indivíduos adultos com menor densidade, porque são aqueles que vão se estabelecer mais rapidamente. Mas se eu não encontrar este padrão de maior densidade para os regenerantes, significa que a trajetória dessa floresta está sendo impedida. Porque eu não vou conseguir chegar nisso aqui, ó, que é a densidade média da madeira de uma floresta que está já estabelecida, tá? Esse gráfico é o gráfico que está lá no artigo, né? Que mostra a densidade da madeira dos adultos nas três situações, dos regenerantes nas três situações e a relação entre adultos e regenerantes. E eles criaram com isso uma linha de base, que é assim, aquilo que eu espero que seja essa relação, e aí você consegue avaliar a trajetória das florestas que você está estudando, tá? E eles também, eles tinham algumas premissas, né? Então, a primeira delas era como que variaria o que eu iria esperar da densidade da madeira, dessa variação, né, entre adultos e regenerantes, desde o ano em que eu tenho a mudança, né, que eu tive a perturbação. Então, eu tenho aqui a hipótese do que queria acontecer, então eu tenho uma diminuição e depois isso vai chegar de novo no valor inicial e qual foi o resultado encontrado. Então, e eles avaliaram isso, né, em termos dessa mudança na densidade da madeira, em termos dos anos, desde que aconteceu a perturbação, da distância da borda, da quantidade de lianas que tinha e da porcentagem de floresta remanescente que tinha ao redor, né? Então, para algumas coisas, eles obtiveram padrões que eram semelhantes à hipótese, e algumas coisas não foram lá tão próximas, por exemplo, com relação à quantidade de lianas, tá?
Então, esse aqui, eu pus aqui maior, se a gente quiser discutir isso aqui depois. Eles fizeram isso também para a idade, né, desde que aconteceu a perturbação, para lianas para e para a quantidade de floresta que tinha ao redor, o esperado e a diferença entre a floresta perturbada em termos da densidade da madeira dos regenerantes, tá? E uma comparação aqui entre a densidade média entre não perturbadas, perturbadas e florestas secundárias. Aqui no gráfico, no gráfico A, as florestas que experimentaram corte seletivo no subbosque ou tiveram fogo, florestas perturbadas com relação a bordas e com relação a lianas, tá? E aí você vê que tem primeiro, densidade da madeira aqui. Eu tenho uma variação na densidade da madeira e ela só foi significativa entre a não perturbada e as que tiveram algum tipo de perturbação, tá? Acho que eu não tinha mais nenhum gráfico. Esse aqui é o último gráfico que tem a última figura que tem no artigo, mas eles têm outras figuras. Depois eu não sei se vocês chegaram a olhar o material suplementar. Vocês olharam? Simone, acho que saiu da apresentação do slide sua. Sobre Não, material. eu Ah, tirei, tá. É que os últimos gráficos já não eu conseguia ver tirei. mesmo. E sobre material complementar, não conseguia chegar a olhar, na verdade. Desculpa, tá. Não, mas na verdade, assim, no material suplementar, eles só colocaram os dados, aquelas informações iniciais que eu coloquei lá. Então, assim, a principal questão que eles avaliaram com densidade de lianas, com distância da borda e uma série de coisas, né? Mas o que é a principal questão que eles levantaram eu tenho diversas florestas na Amazônia que estão na mesma situação que as florestas de Paragominas, ou seja, que eu tenho uma paisagem que está muito fragmentada, que eu tenho alguns pequenos remanescentes de floresta que não tem indício de ter tido perturbação, né, de que não teve corte seletivo, o fogo não entrou na floresta, enfim. E eu, mas que está numa matriz de pastagem ou de eucalipto, tem um pouco de soja entrando na região também. Então, eu tenho uma paisagem muito semelhante às paisagens que a gente tem aqui na Mata Atlântica já há muito mais tempo do que eles têm lá na Amazônia, né? Mas na Amazônia já tem outras áreas que também estão nessa mesma situação. E usar os regenerantes como uma ferramenta para avaliar a trajetória dessas florestas pode ser extremamente útil para a gente saber se essas florestas vão conseguir alcançar a sucessão, a trajetória de sucessão, de uma forma lenta ou de uma forma rápida, ou não vão conseguir, porque ou a perturbação está se mantendo ou porque o impacto da perturbação foi muito alto, né? Eu acho que em linhas gerais, era isso que eu queria trazer do artigo. E agora eu abro para vocês
falarem. Bom, Simone, eu tive dificuldade em compreender o porquê que a densidade da madeira era maior onde havia maior densidade de lianas na parcela. Eu tentei ficar imaginando, supondo algumas coisas, mas eu não consegui compreender. Então, eu acho que tem várias possibilidades de por que que isso acontece. Se a gente imaginar que. Vamos imaginar lá, né? Paragominas fica numa região onde eu tenho 6 meses de estação seca. Então, chamando estação seca de estação com precipitação menor de 100 milímetros por mês. Quase no Equador. Então, muito quente e com um período seco muito bem definido, tá? Então, Uhum. pode falar, João. Não, não, só acompanhando mesmo. Você ia. Ah, tá. Aí, essas florestas, elas estão sujeitas a um estresse relativamente alto. Só dando um passinho atrás, que eu estava falando que eu fui trabalhar lá em Paragominas, coincidentemente eu fui trabalhar num projeto que queria entender como que eu tinha florestas sempre verdes, que se você, naquele momento, né, na década de 90, você não conseguia, a Amazônia está sempre verde, né? Ela não é como aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, que você tem uma floresta que você percebe que tem uma estação seca, onde diminui consideravelmente o índice de área foliar dessas florestas, né? Na Amazônia, praticamente isso não existe. Mesmo nessas áreas onde tem uma estação seca muito definida. E o que nós identificamos, e foi um trabalho que foi publicado em 94, é que essas árvores tinham raízes muito profundas. Então, elas conseguiam explorar um volume de solo muito maior que permitia que elas mantivessem as folhas. Uma coisa que a gente verificou também, mas isso não foi publicado nesse projeto que eu trabalhei, foi que as lianas elas investem muito em produção de raiz profunda, porque elas não têm que investir em caule, né? E elas precisam de muita água. Então elas investem muito em produzir raízes que são muito, muito profundas. Uma pessoa lá que trabalhou comigo, ela tinha uma liana recém-nascida, assim, uma plântulazinha de liana que devia ter uns 20 centímetros de altura e tinha, sei lá, 2, 3, 5 metros de raiz já. Então elas têm um investimento forte. Aí depois de vários anos, tem trabalhos já publicados mostrando isso, que o que essas lianas fazem? Como elas têm essa capacidade de buscar água em muita profundidade e explorar um volume grande de solo, elas vão estar sempre úmidas, mas quando elas estão trazendo a água para os seus tecidos aéreos, elas encontram o solo, principalmente o solo superficial seco, e só por diferença de pressão, a água que está dentro da raiz umedece o solo. E ao umedecer o solo, as plantas que estão lá vão estar se beneficiando dessa água também, tá? Então, esse trabalho, eu não lembro quem é o primeiro autor disso, mas eu sei que, assim, e isso tem um papel importantíssimo. Então, as lianas têm um papel importantíssimo para a manutenção hidrológica dessas florestas, que pode ser uma das respostas para eu encontrar maior densidade da madeira relacionadas à presença de lianas.
Por outro lado, pode ser também que eu só vou ter lianas, talvez, se eu tiver árvores maiores e com maior densidade, porque as que têm baixa densidade, elas crescem muito rápido e morrem muito rápido. Então, uma liana se apoiando numa árvore dessas, o sucesso dela vai ser menor, né? Porque árvores de baixa densidade vão ter uma vida menor. Então, acho que é um conjunto de coisas que pode dar um sinal do que está acontecendo. Para além de, assim, se eu tenho lianas, talvez eu tenha uma diminuição do efeito de borda por conta de diminuir a possibilidade de entrada de ventos e que vão ressecar, vão ampliar o efeito de borda para dentro da floresta, e isso tudo pode ter como consequência essa relação de ter árvores de maior densidade nas áreas com lianas. Eu não sei se fez sentido. Fez sim. Na verdade, nem sabia de toda essa contribuição fisiológica das lianas para ocasionando inconsequências para a floresta. Muito interessante, na verdade, porque eu só enxergava as lianas como algo, um indivíduo aproveitador ali de estrutura, de radiação das árvores. Imaginava como uma competição. Mas obrigado por explicar, Simone. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Que a maior parte das pessoas quando você fala de lianas, elas têm essa visão de liana como uma coisa má, né? Ai, tem liana, horrível, né? Porque ela está relacionada, óbvio, né? Se você tem uma perturbação, você pode permitir que uma quantidade maior de liana se estabeleça no local. Mas até recentemente a gente achava que era por uma questão oportunista, mas pode ser, na verdade, que elas sejam um facilitador para que depois as outras possam, porque elas vão restabelecer essa ciclagem hidrológica, né, a dinâmica hídrica do sistema e permitindo que as outras se estabeleçam. Se a gente pensar, é que a gente tem uma visão sempre do tempo de vida humano, né? Mas se a gente pensar no longo prazo, o que vai acontecer é que vai ter entrada de lianas, mas aí depois as outras vão se estabelecendo aos poucos, e no final eu vou ter uma floresta como as florestas que a gente tem, que a gente conhece hoje, né? Que tem uma proporção de lianas naquele sistema, não mais do que isso. Sim, até no nosso curso aqui no Engenharia Florestal do Exalc, no último ano, o professor Edson Vidal consegue levar a gente lá para perto de Paragominas, não lembro a cidade ao certo, para a gente vivenciar uma semana de técnicas de retirada de madeira, né, com baixo impacto. E lá eles comentaram de que as lianas são um fator que realmente ajuda na estrutura do florestal. E aqui, na verdade, em áreas que estão se recuperando, o pessoal fazem plantios de restauração, vê-se como uma complicação, né? Onde há necessidade de manejo intensivo sobre elas, porque senão elas acabam dominando ali essa área de início de restauração. Como já teve local que fizemos parcelas em UFOR, onde foi extremamente complicado para a gente realizar toda a nossa metodologia, porque tinha muita liana, estava muito fechado a floresta. Mas é bem interessante essa funcionalidade das lianas. Sim, sim, mas é que se a gente pensar, quando a gente está fazendo uma restauração, o que a gente quer é acelerar um processo que iria acontecer. Se eu tirar a perturbação, o processo vai acontecer. Vai demorar, mas o que eu quero, quando eu faço uma restauração, é agilizar o processo de restauração, né? Agilizar a sucessão. E daí, óbvio que a presença delas vai dificultar o estabelecimento das outras, né? Sim. Tenho uma dúvida também, Simone. Pode falar quem é? É a Letícia. Ah, é Letícia, pode falar. Então, eu tenho uma impressão
que fica aqui em relação à densidade de madeira, né? Que sempre uma floresta mais preservada vai ter sempre uma densidade de madeira muito maior e índices altos de densidade de madeira. Tanto nesse artigo quanto em outros também reforçam isso desse ser um trait associado a uma floresta mais preservada. Mas eu também fico pensando, eu não sei se não faz sentido ou se, enfim, que uma floresta madura e bem preservada, ela é diversa, inclusive nesse aspecto, né? Então ela tem realmente árvores de densidade de madeira muito grande, mas também tem uma quantidade muito grande, muito variável de densidades de madeiras relacionadas a outras formas de vida ou a outros tipos funcionais de árvores que não necessariamente só as de densidade alta são as melhores, sabe? Então, como que vê, tipo, num gradiente que é um trait quantitativo, né? Então, você mede essa quantidade de densidade de madeira, mas sempre ela tem que ser alta, sabe? Não sei se eu consegui explicar bem, mas essa percepção que sempre tem que ser alta, mas eu entendo que numa floresta diversa e estruturada, ela pode ter diferentes e tem que ter presença de todos os tipos de densidade de madeira, sabe? Não, então, você tem razão, mas esse valor de densidade da madeira que a gente observa, né, aqui no, eu vou até pegar o valor aqui só para a gente ter uma ideia, né, que varia de 0,7 a 0,76, na verdade é o valor médio. Eu tenho espécies que têm valor 1,2 de densidade da madeira. E se a gente pensar numa espécie que tem baixa densidade da madeira, que seria, sei lá, uma cecrópia, ela tem 0,4. Sim, Então, esse 0,7 é o reflexo dessa composição, tá. já dessa diversidade, Uhum. entendeu? Por exemplo, nas áreas de Mata Atlântica que a gente está trabalhando lá em Ubatuba, a densidade da madeira média é 0,65, 66. É mais baixo do que da Amazônia, porque nós temos uma composição de espécies que é diferente. Ah, entendi. Então, nessa média, ela tem que representar tanto as mais menos densas e as mais densas. Sim, Tá, entendi. sim, sim, estão todas aí, né? Uhum. Você mediu todas elas Uhum. e todas elas estão contempladas aí dentro do sistema. Então, mas se você tiver uma floresta, não dá para comparar, por exemplo, se eu falar assim, olha, então a floresta lá de Paragominas tem 0,78 e a minha aqui tem 0,60 e tal, então a minha não é uma floresta madura. Não, não é isso. É para cada região, para cada que tem muita relação com um índice chamado CWD, que é o coeficiente de déficit hídrico, o tipo de espécie que consegue se estabelecer e que vai ter mais sucesso numa determinada região. Então, a densidade da madeira média de uma floresta é para aquela situação de floresta, para aquele tipo de solo e para aquele tipo de clima, né? É para um clima específico, para um solo específico. Aí eu vou ter uma densidade média. E as florestas que estão já estabelecidas, não perturbadas, vão ter uma densidade média da madeira X. E se eu não tiver aquilo, significa que a minha floresta ainda não atingiu a maturidade. Entendi. Que eu ainda tenho uma proporção maior, porque assim, o que acontece é
eu vou ter espécies de crescimento rápido, que tem densidade da madeira baixa, e espécies de crescimento médio e de crescimento alto, baixo, que isso e as taxas de crescimento de maneira bem geral, tá? Não é desse jeito exatamente, mas de maneira geral elas estão relacionadas. Densidade alta com baixo crescimento, densidade baixa com. Não, falei ao contrário, né? Densidade alta com baixo crescimento e densidade baixa com alto crescimento. Então, árvores crescendo muito mais rápido, elas vão ter baixa densidade. Até porque seria impossível crescer rápido e ainda acumular um monte de madeira, um monte de tecido, tecidos muito elaborados para deixar a madeira com alta densidade. Então, você tem essa característica que está relacionado com a velocidade de crescimento. E se você tem um monte de árvore crescendo muito rápido, significa que a sua floresta também vai declinar muito rápido. Né? Vocês que trabalham com restauração, vários de vocês acho que já tiveram algum contato com isso, por conta do laboratório onde vocês estão, né? Essas espécies de preenchimento são espécies que saem do sistema muito rápido. Elas crescem rápido, elas fazem cobertura, tal, mas elas têm pouca madeira, assim, pesam um pouco, porque elas têm baixa densidade. E elas são rapidamente substituídas. Então, você imagina uma floresta, como no início do artigo, eles mencionam os trabalhos do Jeff Chambers, que achou árvores com 1.200 anos na Amazônia, né? No meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com estrutura etária usando carbono 14. E a gente tem a maior parte das árvores são árvores com mais de 500 anos. Então, uma floresta que tenham árvores que têm mais de 500 anos, essas árvores são muito longevas, mas elas não têm baixa densidade, porque com uma baixa densidade não vai se manter no sistema por 500 anos, né? Sim. Não sei se fez sentido, Letícia. Sim, não, eu estava já com essa dúvida há um tempo. Agora eu entendi melhor. Muito obrigada. Tem a pergunta da Gabriela também no chat, perguntando até que ponto a presença de lianas é benéfica. Elas são indicadoras de degradação do fragmento apenas se são encontradas em muita quantidade nas bordas? Olha, ela depende da densidade com a qual ela se encontra, né? Se eu tenho uma quantidade muito grande de lianas e cada sistema vai suportar, digamos assim, uma quantidade de lianas, se elas estão excedendo a frequência média com que elas ocorrem, elas são sim um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo, né? E quando a gente pensa em degradação, e elas são sim um componente importante, você olha numa borda e você vê que tem lianas, normalmente em fragmentos que estão em processo de degradação ou estão se recuperando de algum processo de degradação, né? E elas são, mas de maneira geral, você vai encontrar uma baixa diversidade de lianas. Dentro de uma floresta estabelecida, você tem presença de lianas, tem uma presença considerável de lianas, mas você tem uma grande diversidade de espécies de lianas que ocorrem numa floresta madura, tá? E óbvio que eu vou ter áreas em que eu vou ter maior quantidade de lianas ou menor quantidade de lianas, e isso depende de uma série de coisas, e eu, assim, na verdade,
eu não sou especialista em lianas, então eu nem sei te falar o que pode levar a um aumento na quantidade de lianas ou não. Para quem tiver mais interesse nesse assunto das lianas, eu posso passar algumas coisas para vocês. Eu vou tentar achar esse artigo do transporte de água. Tem um trabalho que foi publicado, acho que tem uns, talvez 10 anos, pelo grupo do Oliver Phillips, que ele mostra que tem aumentado a frequência de lianas com mais de 10 centímetros de diâmetro na Amazônia. Então, essas grandes lianas, elas têm aumentado de frequência em decorrência do aumento do CO2 na atmosfera. Porque como elas são muito eficientes em água, e se elas estão explorando volume maior de solo, elas vão conseguir água e vão conseguir nutrientes. Então, elas estão fazendo mais fotossíntese também. Então, tem aumentado, elas estão tendo uma vantagem nessa situação de ter maior quantidade de CO2 na atmosfera. Eu não sei se eu respondi, Gabriela, se dá só um ok, ou então pode perguntar mais. Mais alguma questão? Gente, todo mundo quietinho. Alguém leu algum dos outros artigos e quer comentar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Então, todo mundo quieto. João falou que não conseguia ler os outros artigos, eu também não. Eu li só o que era essencial também. Eu achei um pouquinho complexo, em geral, o artigo. Você achou? Ai, não fala assim complexo no conteúdo, mas na forma de apresentação eu achei um pouquinho, assim, que ficou um pouco cansativo, não sei. Sabe? Também tive um pouco dessa impressão, na verdade. Tinha hora que até eu me pegava pensando, será que ele está falando de densidade da madeira ou densidade de número de indivíduos na floresta? Tinha hora que eu parava e tinha que reler o parágrafo para encaixar nas ideias de novo. Eu lembrei de mais uma coisa que eu tinha notado, que ele vai mais para o lance da conservação, né? Como no final do artigo, assim. E para a restauração, Sim. qual seria, acho que o nosso olhar e a nossa... Como que a gente poderia usar esse conhecimento, né, que eles geraram nesse artigo para as ações de conservação? Porque ele diz que a parte da efeito de borda e... qual que era o outro? Efeito de borda e... Deixa eu ler aqui. Sumiu. Tá... É simples. Era feito de borda, de lianas e proximidade com outros plantios. Que eram mais importantes na questão da densidade de madeira. E, tipo, como que a gente pode fazer para aplicar isso, né? Eu fiquei pensando, assim, o que
você acha? Olha, então, eu acho que tem uma questão que é bem, bem importante, que é o seguinte: todos os, todos, mas não é todos assim, mas de maneira geral, os achados de fragmentação para a Amazônia não se aplicam para a Mata Atlântica, porque as nossas fragmentações são muito antigas. E uma coisa que a gente tem discutido muito, o grupo do Jean Paul também tem discutido muito isso, é que este efeito de borda, ele acaba se propagando para dentro da floresta com o tempo. Então, você abriu uma borda, aí você tem todas as coisas inerentes dessa borda, né? Vai aumentar a dissecação na borda, nananã, e como consequência você tem uma mudança na composição de espécies da borda. Aí, com essa mudança, esse efeito vai se propagando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, e provavelmente os nossos fragmentos, porque assim, os trabalhos que têm sido publicados com fragmentação, efeito de borda, para a Mata Atlântica, não conseguem identificar o real papel da borda, em muitos casos. Então, se a borda é maior ou se a borda é menor, enfim, porque nossas áreas já estão muito degradadas, né? Então, agora pensando numa restauração, eu acho que a principal coisa, e daí não é por conta deste artigo que eu vou falar isso, mas da experiência que a gente tem em levantamentos de outras áreas, né? A principal coisa é tirar a perturbação do sistema. Essa é a principal coisa. Então, se você tem fogo, é tirar fogo. Se está tendo corte de madeira, quer seja por pessoas que vão cortar por algum motivo, ou se é porque o gado está entrando, enfim, tem que parar com a perturbação. Nas áreas que a gente está trabalhando lá na Mata Atlântica, lá em Ubatuba, E é a mais a gente tem barata também, um né? conjunto de. Desculpa. É a mais barata. É a mais barata, exato, é a mais barata. A gente tem um conjunto de fragmentos que talvez a gente vá fazer um recenso, o Unifor vai fazer um recenso nessas áreas. A gente tem um conjunto com 16 fragmentos, onde a gente instalou parcelas na borda e no interior, do mesmo jeito das parcelas que o grupo da Érica Beringer tem lá lá em Paragominas, né? Parcelas de 10 por 250. E aí a gente tem uma parcela na borda do fragmento e uma no interior do fragmento. Em termos de biodiversidade e biomassa, não tinha nenhuma relação o tamanho do fragmento, nem se ele era fragmento que estava isolado ou se ele estava próximo de uma floresta contínua. Isso não tinha nenhuma relação. O que tinha relação era o histórico de uso que aquele fragmento teve. Então, o menor fragmento que nós temos, totalmente isolado, não tem nada perto dele, é o que tem a maior diversidade e a maior biomassa. Porque o proprietário tinha, a família desse proprietário, eles sempre tiveram um carinho por aquele fragmento e tal. Então, era um fragmento que eles não deixavam o gado entrar, não deixavam entrar fogo, não deixavam ninguém entrar para tirar madeira e tudo mais. Então, o fragmento tinha uma alta diversidade e uma alta biomassa. Então, acho que a questão principal é não tirar a perturbação, excluir a perturbação que está fazendo com que aquele fragmento perca a sua diversidade, né? E aí eu acho que com o tempo. E agora, se você está num processo de restauração,
você conseguir ir aos poucos, aumentando a proporção de espécies secundárias tardias e clímax, eu acho que é o segredo, né? Mas isso é o segredo que não fui eu que descobri, foi o grupo do Ricardo e que eles já estão fazendo, né? Sim. Tem uma pergunta do Guilherme também. Simone, se esse efeito de borda é realmente importante, por que será que isso não impactou significativamente a densidade da madeira? Como você disse agora, a idade da fragmentação tem relevância? Ah, você respondeu agora. Aí eu já não sei. Não, sim, não, mas é exatamente isso, a idade, porque se a gente pensar, eu não sei se vocês lembram vocês não viram material suplementar, eu vou mostrar de novo aqui para vocês o mapa. Deixa eu... Só um minutinho. Vocês estão vendo o mapa? Sim. Tá. Então, isso aqui, esse aqui é o município de Paragominas, tá? Que é onde eles colocaram as parcelas, né? Embora altamente fragmentado, não tem nada parecido com as coisas que a gente tem aqui, tem? Porque o cinza escuro é floresta e o cinza claro são as áreas agrícolas. É muito diferente, né? Não dá nem para comparar. Então, assim, mesmo lá sendo assim, lá é o caos, assim, não é que é o caos, mas é muito diferente de outras áreas da Amazônia, né? Tem muitas áreas da Amazônia igual, mas de maneira geral a Amazônia tem muito mais floresta do que isso. A proporção de floresta na paisagem é muito maior do que é em Paragominas, mas é muito diferente do que é na nossa região, né? Em São Paulo, imagina, quase não tem nenhum município que você vai ter isso aí. Entendi, Simone, legal. Então, O histórico de degradação então, no caso da Amazônia, é muito diferente o contexto, né, de degradação. O que pode interferir na densidade da madeira, né? Que, no caso, seria um indicador sim. de que estaria atrapalhando. Então, a questão das E o lianas... tempo? Pode falar, desculpa. E o tempo, Guilherme? O tempo, Aham. porque as fragmentações da Amazônia, elas são fragmentações recentes, e as nossas fragmentações, elas têm mais de 200 anos, em muitos casos, né? E isso pode afetar a questão de banco de semente, de solo, como você comentou, o histórico de Pode afetar degradação banco de... também, do uso do solo no entorno Sim, depois de degradar. isso, pode afetar tudo isso, mas também pode ter afetado que as árvores mais velhas, de maior densidade que nós tínhamos nas nossas florestas, elas foram desaparecendo. E ainda não teve tempo. Assim, se a perturbação já cessou, eu ainda não tive tempo de que elas se restabelecessem no sistema. Mas, na verdade, a gente não cessou a perturbação aqui, né? A gente só tem aumentado, na verdade, a perturbação. E agora a gente tem um outro complicador, que é uma coisa que eles discutem, quase não falam no artigo, mas a gente tem uma outra questão, que é a mudança climática que está acontecendo e que vai
impulsionar essas florestas em algum caminho também, que é mais uma perturbação, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Guilherme. Não, eu estou pensando aqui, é uma questão complexa mesmo. Estou pensando. Sim. E eu acho que assim, uma das coisas que é interessante que eu achei inovadora a ideia no artigo a gente olha a floresta, normalmente a gente olha a floresta que está lá, tá? E a gente fala, olha, essa floresta é uma floresta intacta, ou essa floresta tem uma densidade da madeira, ou qualquer que seja o parâmetro que eu esteja usando para falar que aquela floresta é uma floresta que está no final de sucessão, ou que é uma floresta madura, enfim. Mas avaliar os regenerantes daquela floresta vão te dar uma ideia de como é que aquela floresta vai estar no futuro. E se eu tiver uma mudança nesses regenerantes, por qualquer motivo que seja, eu posso não ter uma floresta ou a mesma floresta no futuro. Eu posso ter uma floresta diferente, com uma estrutura diferente e provendo serviços diferentes, porque se eu mudar a composição para uma composição de menor densidade da madeira, bem provavelmente eu vou ter uma quantidade menor de carbono estocado nessa floresta, e por menos tempo. Sim, interessante. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? É um pouco mais complicado discutir artigo remotamente, né? Porque a gente não consegue se ver e tudo mais, ficamos mais tímidos, mas eu acho que, assim como as outras discussões, essa também foi super esclarecedora e a gente conseguiu desenhar melhor, né, esse artigo e as principais aplicações na nossa mente. Então, obrigada mais uma vez, Simone, foi excelente. A gente deu uma extrapoladinha aqui no tempo, mas não tem problema nenhum. Então, a gente quer agradecer a Simone, agradecer a todo mundo que tem participado dessa e de todas as outras discussões de artigo também, que foi uma etapa super importante, que agrega muito, porque nos estimula a ler, a abrir mais os horizontes, né? Então, a gente teve tanto artigos de sensoriamento remoto, artigos de parte mais de solo, partes de floresta, a gente teve vários temas abordados, restauração também sempre, e aí então a gente conseguiu, acho que tenho certeza que todo mundo conseguiu avançar bastante nesse desafio de entender melhor essas áreas que o Newfor tem trabalhado, né? Então, muito obrigada a todo mundo que participou, parabéns. Foi uma etapa super importante. Não foi todo mundo que conseguiu chegar até aqui, então parabéns para vocês que foram super resilientes e conseguiram chegar até o final, até a última palestra, até a última discussão. Então é isso aí, pessoal. Próximo ciclo é de saúde mental, serão 6 palestras bem interessantes também, que eu tenho certeza que vão ajudar a gente a enfrentar essa pandemia com um pouco mais de conhecimento. Então, é isso. Já vou enviar o e-mail agora para vocês com as informações.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao treinamento, pode entrar em contato comigo por e-mail. E os certificados, tanto dessas participações quanto das outras, dos minicursos também, a gente vai disponibilizar para vocês semana que vem, tá bom? Valeu, Simone, mais uma vez, um abraço. Até mais. Gente, muito obrigada. E se tiverem qualquer dúvida ou quiserem qualquer outra informação, vocês me dão um toque, tá bom? Fico à disposição. Obrigada, Tá gente. certo. Até Obrigado, mais. Simone. E não vejo a hora de conhecer vocês pessoalmente. Logo Sim, menos. logo. Espero que isso Tchau, acabe tchau, logo. gente. Um Tchau, abraço, abraço. gente. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.